A ideia aqui, pessoal, é a gente falar um pouco mais para vocês, né, dos portfólios artísticos, das audições, como que eles influenciam no processo seletivo. Eu vou falar bem brevemente sobre a Daqui para Fora, explicar né, como funciona o processo seletivo, e aí a Catarina vem aqui para falar, né, mais a fundo sobre sobre os portfólios. A Daqui para Fora, já desde 2001, prepara estudantes para os processos seletivos de graduação no exterior. Nosso foco é exclusivo em graduação, então a gente não faz mestrado, doutorado, intercâmbio, né? Foram mais de 4.500 jovens, aprovações das principais faculdades americanas, da Europa, muitos alunos com bolsa de estudos. O nosso time tem vários profissionais, muitos que tiveram essa vivência de estudar fora do Brasil. Eu fui ex-aluno da Daqui para Fora, também me formei no exterior. E aqui algumas das principais universidades que a gente teve, né, alunos aprovados ao longo dos anos, umas faculdades convencionais, outras universidades artísticas. E aí, além dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, a gente orienta principalmente para universidades que têm cursos em inglês nos principais países da Europa continental. Mas vamos lá. Então, assim, vai ser uma breve introdução aqui, pessoal. A gente fala bastante nos nossos eventos, né, sobre os processos seletivos das universidades. E, e a ideia aqui, deixa eu só colocar, habilitar o chat, estava desabilitado aqui para quem quiser fazer perguntas. Então, a ideia aqui, pessoal, é trazer uma breve introdução e um contexto para vocês das diferenças, e a Catarina vai se aprofundar depois, dos estilos de universidades que tem e que você pode estudar, né, num curso artístico. Você pode estudar em universidades convencionais, e aqui a gente trouxe alguns exemplos, NYU, UCLA, USC, em universidades artísticas. O processo seletivo, em todas as faculdades, ele vai iniciar na parte acadêmica, média geral de notas, em geral do nono até o terceiro ano do ensino médio, ah, teste de proficiência, então qualquer universidade, qualquer país que você for estudar, você vai ter que fazer, né, o TOEFL, outras provas também são aceitas, IELTS, Duolingo e alguns países a prova do Cambridge. Para universidades convencionais americanas, muitas delas exigem o SAT, né, que é o equivalente ao Enem norte-americano. Isso é um ponto interessante para as faculdades artísticas, né, não é necessário fazer o SAT. Depois, as universidades entram nos critérios pessoais, cartas de recomendação, em geral, duas ou três cartas de professor, coordenador da sua escola, atividades extracurriculares. Então, aqui é tudo que você desenvolve fora do currículo obrigatório da escola, trabalho voluntário, Olimpíadas de Conhecimento, atividades artísticas relacionadas à sua área de interesse. Essas atividades servem de base para as histórias, vivências, experiências que vocês vão contar nos essays, nas redações, que são muito pessoais, falando sobre você e o que te motiva aí, né, para a universidade. E a grande diferença para quem pensa nos cursos artísticos é que muitas universidades exigem um portfólio ou uma audição. Então, eles querem entender um pouco mais sobre, né, as suas habilidades na área. E como, né, eu sou zero especialista nos portfólios, eu queria convidar aqui a Catarina, que já está aqui conosco. Catar, Oi, pessoal, boa noite. Oi, Felipe, tudo bem? tudo bom? Bom, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente. A Catarina, ela já está há quantos anos aqui para fora, Catar? Desde 2019. Desde 2019. Ela foi por vários anos, né, orientadora de portfólio dos nossos alunos, então ela ajudava a montar os portfólios e hoje ela é uma das estrategistas aqui daqui para fora do time específico que cuida dos alunos mirando nos cursos artísticos. Então, a gente sabe, ela vai falar mais a fundo, né, que as faculdades e os cursos artísticos são quase que um modelo à parte do restante do processo seletivo. Então, aqui daqui para fora, né, a gente tem uma equipe que é exclusivamente dedicada para a parte artística. Tá? Então, eu vou deixar aqui a carta com vocês para falar mais dos portfólios e depois a gente volta aqui no final para abrir para as dúvidas. Bom? Beleza, obrigada, Felipe. Pessoal, vou compartilhar aqui minha tela para mostrar a apresentação para vocês. Primeiramente, obrigada pela presença de todos hoje. Como o Felipe falou, a gente vai falar sobre portfólios, né, que é uma parte essencial aí para o processo dos alunos que estão aplicando para cursos nas áreas de artes. E a gente vai falar em duas partes. Primeiro sobre o portfólio, que é o que vai ser solicitado pelas universidades do que a gente chama de visual arts, que é o que vai incluir animação, arquitetura, cinema,
moda e por aí vai. E depois a gente vai falar das audições que são para os cursos de performing arts, né? Então, teatro, teatro musical, dança, música. Então, eles são duas nomenclaturas diferentes, ambas são os materiais artísticos que a gente vai enviar para essas universidades. Começando pelo portfólio, né? O que ele é? Ele é uma coletânea de trabalhos que vai ser enviado para a universidade, assim como qualquer outro documento que a gente envia. Então, ele vai seguir um padrão, né, de quantos trabalhos devem ser enviados e de como eles devem ser enviados da determinada universidade. Então, não existe um padrão único de portfólio. Ele é uma oportunidade de mostrar quem você é como como um artista, né, e quem você quer ser como um artista. Normalmente, né, o que as universidades vão solicitar é o que eu chamo de um portfólio base, que é um portfólio de, sei lá, entre 5 e 20 trabalhos, ou de 8 a 15 trabalhos, né? E normalmente esses portfólios eles vão aceitar diferentes mídias, então colagens, pinturas, fotografias, desenhos e por aí vai, e eles não precisam ser relacionados ao seu major, né? Então, por exemplo, um aluno que está aplicando para arquitetura não necessariamente precisa estar enviando desenhos de prédios e afins, né? Então ele pode, por exemplo, enviar uma pintura, uma colagem que não tem a ver com mídia. E em algumas universidades a gente vai se deparar com tarefas específicas, né? Que são atividades que aquela universidade mesmo vai pedir. Então, por exemplo, que você faça. A gente teve uma de arquitetura recentemente que eles pediam que você pegasse um papel de um determinado tamanho e você tinha que montar uma escultura com esse papel apenas realizando dobras e cortes. Então, esse é um exemplo de uma tarefa específica de uma universidade. É, Quando a gente está falando justamente dessas tarefas específicas, elas normalmente vão ser relacionadas ao major, ou elas são mais abrangentes, né? Então, são prompts bem abertos e que aí eles querem ver como cada aluno reage ao mesmo prompt, né? E como ele responde a isso. Desenhos de observação é muito comum entrar nessa parte de tarefas específicas, né? Então, qualquer curso da área de visual arts que a gente estiver aplicando, o aluno vai passar por uma aula de desenho, então, desenho de observação acontece com frequência. Né? E o que a gente chama de challenges também, que são às vezes, é muito comum nas universidades da Europa, você tem um determinado tempo em que você tem que realizar uma atividade, né? Então, depois que você envia a sua application para a universidade, você passa para uma segunda fase, onde eles vão te dar um prompt e você tem uma janela de tempo específica para trabalhar nesse novo trabalho. Quando a gente está falando do formato do portfólio, existem basicamente três grandes jeitos de enviar os portfólios para as universidades. Um deles é através de slides ou de fotos dos trabalhos, eu vou mostrar um pouco mais para frente com exemplos, tá? Mas a gente envia em arquivos individuais através de plataformas, né? Que como o Slideroom ou o portal da própria universidade. Existem universidades que vão pedir que a gente mande um arquivo único, né? Então, uma apresentação em PDF. E tem algumas poucas universidades que às vezes pedem que a gente envie no formato de algum site ou mesmo uma pasta no Google Drive, por exemplo. E aí, né, as formas de envio, como eu já mencionei, elas acontecem normalmente por plataformas online, como por exemplo o Slideroom ou os portais das universidades. E para algumas universidades, majoritariamente as da Europa, a gente pode enviar por e-mail também. Como que a gente pode ir se preparando, né, para fazer o portfólio? Muitas das escolas não têm aulas de artes, né? Então a gente precisa tomar essa atitude de iniciar o preparo do portfólio independentemente, né? Então a gente recomenda que o aluno busque uma aula de arte, né? Pode ser fora da escola. Ou mesmo faça algum summer program que é oferecido por universidades, né, de artes que já são voltados para desenvolvimento do portfólio ou mesmo uma experiência universitária, pré-universitária na área de artes, né? Isso ajuda muito a gente a criar confiança, habilidades técnicas e também experimentar com novas linguagens, né? Que a gente não experimentaria ali, talvez, independentemente. É muito importante também criar o hábito de manter um sketchbook, né? Então, ter um caderninho que a gente carrega para cima, para baixo e que a gente anota os nossos projetos, que a gente faz croquis, que a gente faz sketches, que a gente faz uma aquarela, né? Que a gente, no nosso dia a dia, insere essa atividade artística.
Outro fato muito importante é a gente registrando nossos trabalhos conforme a gente vai desenvolvendo eles, né? Então, quando a gente envia o trabalho para as universidades, a gente vai estar enviando justamente um registro e não o trabalho em si. Então, a gente ir criando esse hábito de fotografar ou escanear os trabalhos conforme a gente vai realizando eles é muito importante para quando chegar o momento de realmente montar o portfólio, a gente já ter esses registros na mão. Outro jeito de se preparar, né, é ver aí as universidades que vocês estão mais interessados ou que vocês já ouviram o nome e pesquisar os requisitos dessas universidades, né? Então, se deparar com esses requisitos, ler eles, ver como as universidades apresentam, o que elas pedem, as quantidades, né? Isso é uma forma da gente se preparando. E por fim, no YouTube, né, se você pesquisar, por exemplo, Parsons Accepted Portfolio, você vai encontrar diversas pessoas que mostram os portfólios que foram aceitos ou até que não foram aceitos, né, os próprios portfólios. E essa pode ser uma maneira legal de se preparar, mas é sempre muito importante não entrar num lugar de comparação. Se você é uma pessoa que tem uma tendência a se comparar de uma forma negativa, não busque esses vídeos, tá bom? Vou falar agora sobre uns do's and don'ts de portfólio, né? Então, coisas que a gente deve fazer para o nosso portfólio. Apresentar projetos completos, né? Onde a gente vai apresentar desde as nossas referências e nosso processo criativo até o resultado final. Nossos sketchbooks. Apresentar uma variedade de mídia, né? Então, mostrar que, como um artista, a gente tem vontade de explorar diferentes atividades, as diferentes linguagens que existem no mundo da arte. Mostrar o processo criativo também, então, não só dos trabalhos que a gente faz do começo ao fim, mas também, às vezes, mostrar trabalhos que estão incompletos. Então, conceito para os nossos trabalhos, né? Então, saber sobre o que a gente está falando quando a gente faz uma determinada pintura. E esse conceito, quando eu digo, ele não precisa ser, por exemplo, eu fiz isso aqui porque eu estou estudando sobre o aquecimento global e eu quis fazer uma reflexão sobre X, Y assuntos. Um conceito, às vezes, é simplesmente falar, eu queria experimentar com uma nova linguagem, essa foi minha primeira tentativa com essa linguagem, então eu comecei experimentando com tais materiais, e aí foi evoluindo para isso e eu gostei do resultado final, né? Então, existem diferenças aí, mas é a ideia de fazer o trabalho com uma intenção. Desenhos de observação vão ser sempre bem-vindos, como eu mencionei anteriormente. Desenho é uma matéria obrigatória aí de todos os cursos das áreas de artes visuais, então o desenho de observação, né, que é o desenho que a gente faz olhando para um objeto, para uma pessoa, para um cenário, é muito importante. E por fim, criar o hábito, né, de legendar os trabalhos, escrever texto sobre esses trabalhos. Quando a gente coloca eles nas plataformas de envio, sempre vão ter caixinhas onde a gente pode descrever, né, a motivação desse trabalho, esse conceito que eu estava mencionando anteriormente. Agora, algumas coisas que a gente não deve fazer, né, para colocar no nosso portfólio. A gente deve evitar desenhar personagens que já existem, trabalhos que copiam obras famosas, né, trabalhos que, principalmente para os alunos de arquitetura, trabalhos que só demonstram que você sabe usar um programa. Então, trabalhos de AutoCAD, por exemplo, se eles não forem muito bem desenvolvidos, às vezes é muito melhor a gente colocar um desenho feito à mão do que insistir nesses programas. E falando de objeto, de desenho de observação, a gente quer evitar fazer o que a gente chama de objetos flutuantes, né? Que são desenhos em que, vamos supor que a gente está desenhando uma maçã, que a maçã está no meio da página e não tem nada em volta dela, então ela está ali flutuando. Sempre que a gente vai fazer um desenho de observação, a gente quer dar um contexto geral desse objeto que a gente está fazendo, né? Então, onde ele está apoiado, se tem alguma coisa atrás, mesmo que com menos detalhe. Agora eu vou falar das audições, né? Então a gente tem as audições para música, né? Normalmente elas vão variar de acordo com o instrumento que você está aplicando e também para o tipo de curso. Então, por exemplo, a gente tem dentro de música clássica, jazz, música contemporânea, entre outras, né? Então eles vão pedir uma variedade aí de músicas, né? Podem ser peças contemporâneas, clássicas, leitura de partitura. Já para teatro, a gente tem, eles vão pedir monólogos, né? Normalmente, pelo menos um monólogo clássico, que é, por exemplo, Shakespeare, e um monólogo contemporâneo, que é normalmente a partir dos anos 70, se eu não estou enganado.
E para teatro musical, eles vão pedir monólogos, canções e também um vídeo de uma interpretação de alguma coreografia ou uma rotina de balé, algo do gênero. E quando a gente está falando de audições para dança também, eles vão pedir também algumas coreografias baseadas no curso que você está aplicando. Então, se é de balé, se é de hip hop, se é, enfim, jazz, outro curso vai ser direcionado para isso, tá? Então, falando sobre o que é uma audição, né, para além desses detalhes gerais. Então, é muito importante a gente ter uma atenção muito grande às nossas escolhas, né? Então, de estar adequado aos requisitos. Então, por exemplo, se eles estão mencionando que você tem que escolher um monólogo de X a Y anos, tem que realmente focar naquela janela de tempo. é, Na adequação de, por exemplo, tem que ter no máximo 3 minutos, é um vídeo de uma interpretação de canção e você tem que gravar ele em 1 minuto, enfim, cantar tantas barras da música. Então, a adequação aos requisitos é muito importante e também a interpretação, né? Eles querem ver como cada aluno interpreta aquela música, aquele monólogo, aquela dança. Então, trazer, né, a sua interpretação pessoal vai ser muito importante para isso. Como que acontecem essas audições? Normalmente elas acontecem em duas etapas. A gente tem o que a gente chama de pre-screen, né, que é um material gravado que a gente envia para as universidades. Esse normalmente é o primeiro contato que as universidades têm com o nosso material artístico. Às vezes é só isso que elas vão pedir, um material gravado, né? E aí que vai junto com a application, e aí sendo aprovado, você já está aprovado na universidade. Tem algumas universidades que têm duas rodadas de pre-screen, então você manda primeiro esse material e depois uma outra leva de materiais gravados. Algumas universidades, essa segunda etapa vai ser realmente uma audição. E aí elas são ao vivo, de forma remota, por exemplo, via Zoom, ou até mesmo presencial em uma das universidades, em uma das localidades em que eles fazem essas audições presenciais, né? Em formato de envio é muito similar ao do portfólio de Visual Arts, né? Então a gente vai usar sites como o Slideroom ou o próprio portal das universidades, ou até mesmo através do e-mail, né? E aí, quando a gente está falando de audições ao vivo, aí vai ser agendado uma janela de tempo no Zoom ou, né, no lugar mesmo em que isso vai ser feito. Como que a gente pode se preparar para essas audições, né? Muitos dos conselhos aqui vão ser similares aos do portfólio, então, por exemplo, buscar aulas, seja de teatro, música, dança, e também summer programs, né? Tem muitas universidades que oferecem essas experiências pré-profissionais, então a Berkeley de música, por exemplo, é um exemplo que tem cursos de verão muito legais, né, para alunos de música. E essas aulas e experiências, elas ajudam a gente a criar confiança e desenvolver nossas habilidades técnicas, né? Estudar requisitos comuns do seu major, né? Então, por exemplo, eu quero aplicar para acting, teatro. Vamos olhar quais são. Vamos dar uma fuçada em monólogos contemporâneos. Vamos ver alguns monólogos clássicos, estudar alguns monólogos de Shakespeare, né? Que se adequam à sua faixa etária, enfim, né? Que se adequam ao que você quer interpretar. Estudar um pouco isso. Mesma coisa do portfólio, né? Pesquisar requisitos de universidades de interesse ou de universidades que vocês conheçam. Então, isso também é um jeito de se familiarizando com esse mundo das audições. E, por fim, começar a experimentar com gravar o material na frente da câmera, né? Quando às vezes a gente está muito craque ali numa coreografia ou numa música, e o momento que coloca a câmera na nossa frente, mesmo a gente sabendo que a gente pode regravar diversas vezes, a gente trava. Então, criar esse hábito de se gravar cantando, se gravar dançando, se gravar fazendo um monólogo, vai ajudar muito no momento em que a gente realmente tiver que desenvolver esse material, né? A gente já vai criando uma confiança e ah, como se diz, uma comodidade diante da câmera, né? A gente vai ficando mais confortável. Agora eu queria falar para vocês, dar alguns exemplos de requisitos em diversas áreas, né? Então, por exemplo, em cinema. Eles podem, aqui na Chapman University, por exemplo, eles pedem que você envie uma produção artística
Então, por exemplo, um filme de no máximo 5 minutos ou um roteiro de 5 a 10 páginas. Eles vão pedir um artistic resume, né, que é um currículo de trabalhos criativos. Então, eu fiz um estágio, eu fiz um curta com os meus amigos, eu participei desse summer na NYU, enfim. Às vezes eles podem abrir a porta para vocês enviarem outros materiais, como por exemplo fotografias, storyboards, textos criativos, entre outros. Em design, por exemplo, passando aqui o exemplo da Parsons, né, que é o Instituto de Design dentro da The New School, eles pedem um portfólio de 8 a 12 imagens, que não precisa ser direcionado ao seu major, né, e você pode enviar desenhos, pinturas, fotografias, entre outras linguagens. Em moda, por exemplo, na FIT, que é o Fashion Institute of Technology, eles pedem três projetos, né? Então, eles têm dois projetos que a gente chama de projetos criativos. Um deles é uma mini coleção, né? Croquis, desenhar uma mini coleção. Outros são croquis de moda soltos, né? Então, que eles não precisam se conectar entre si. E eles também pedem peças costuradas, né? Então, de 2 a 3 peças que você tenha costurado aqui mais para mostrar uma habilidade técnica do que ser uma peça super complexa, de autoria própria. Você pode até usar um pattern que você encontrou online, não precisa ser um pattern próprio, mas precisa ser você que costurou. De arquitetura, por exemplo, na Syracuse University, eles vão pedir uma redação específica, né? Então, eles têm um texto sobre o seu interesse em arquitetura. Vão pedir uma produção criativa de 12 a 24 trabalhos, incluindo desenhos de observação, né, que foi o que é mencionado. Aqui na Syracuse é obrigatório enviar alguns desenhos de observação. E os outros trabalhos podem ser fotografias, modelos 2D e 3D, escultura, entre outros trabalhos originais. Já em música, vou passar aqui para vocês um dos requisitos da Berkeley, né? Como eu mencionei, para música vai depender muito do qual curso você está aplicando. Então, por exemplo, se você está aplicando para violoncelo, vai ser uma coisa, se você está aplicando para songwriting, vai ser outra coisa, mas aqui trazendo um exemplo de uma audição de instrumento, né? Ela dura aproximadamente 1 hora, tem um aquecimento de 15 minutos. Depois uma audição de 15 minutos, né, em que você vai apresentar suas músicas. É, uma peça de 3 minutos que você estudou antecipadamente, improvisação, leitura de partitura e exercícios de escuta, né? Então, e uma entrevista. Então, é um processo bem mais longo. Os alunos de música realmente se deparam aí com muita coisa. É um processo que realmente, o quanto antes a gente começa a se preparar melhor, porque, como vocês podem ver aqui, ele é bem complexo. Agora, alguns de artes cênicas, né? Teatro, acting. De Syracuse também, eles vão pedir 4 monólogos, 2 monólogos contemporâneos, então, de autores off-Broadway, e de após dos anos 70, e 2 monólogos clássicos Shakespeare, né? E teatro musical, eles pedem coreografia, músicas contrastantes, né? Então, uma música mais calma, uma música mais upbeat, e em 16 barras, né, que é o quanto da música você vai apresentar, e eles querem ver justamente como você interpreta essa música. E também os monólogos, né, que normalmente para teatro musical os monólogos são contemporâneos. Bom, gente, agora eu quero dar alguns exemplos de portfólios em si. Infelizmente, eu não consegui trazer hoje para vocês alguns exemplos de audição, mas de portfólio de visual arts eu vou passar aqui rapidamente antes da gente chegar no momento das perguntas. Então, começando com alguns exemplos de desenho de observação, né? Então, a gente tem aqui desenhos de observação de modelo vivo, que é quando uma pessoa está posando para você, e alguns desenhos de observação de cenários, né, aqui de um jardim, de uma porta, então uma paisagem, né? Aqui algumas experimentações tridimensionais, então tem essa mesa que uma aluna de design de produto fez, e esse mais experimental feito por um aluno de arquitetura, né? Então a gente vê aí que tem uma variedade muito grande de abordagens dentro de uma mesma linguagem. Aqui 2 projetos de costura diferentes também, né? 2 vestidos, mas também 2 interpretações bem diferentes. Uma explorou mais fez a própria estampa, a outra explorou mais com um corte diferente.
Aqui alguns croquis de moda, né? Então, os desenhos de moda, a gente mostra os tecidos que a gente vai utilizar, as estampas, e tem jeitos muito diferentes de fazer. Uma das alunas, a Fernanda, fazia os modelos dela com essas caras de gatinho, outras pessoas já fazem um mais tradicional, né? Um ser humano ali. Alguns exemplos de fotografia também. A gente tem uma fotografia que inclui também uma escultura, né? Que foi essa, esse clone que a pessoa fez com durex, e aqui a outra, uma fotografia mais reflexiva aí sobre uma poética mais das visões sobre os Estados Unidos. Alguns exemplos de pintura também. De arte digital, né? Então, é muito comum alunos de animação, de design já terem uma prática muito grande com arte digital, usam ali o Procreate, o Illustrator, o Photoshop. A gente pode trazer isso para dentro do portfólio, tá? Não é necessário que todos os trabalhos sejam feitos de forma analógica, eles podem ser também feitos de forma virtual. Algumas páginas de sketchbook, né? Então, aquilo que eu falei de mostrar um pouco de processo, um pouco de estudo. Então, aqui a gente tem algumas alunas, ambas aqui no caso de moda, que mostraram um pouco de um processo criativo para chegar num trabalho depois, né? Então, a gente tem aqui essas páginas. Design de personagens, que é algo muito comum para os alunos de animação, para os alunos de ilustração, né? Então, fazer essas character sheets, onde a gente mostra o personagem de diversas perspectivas, com diversas expressões. Alguns exemplos de colagem, uma que era um autorretrato em colagem, o outro que experimenta com silhuetas de moda, né? E aqui mídias variadas, então a gente também pode explorar mídias bem diferentes. Um dos meus alunos, o Gabriel, ele morava numa cidade de praia e ele coletava muitos materiais naturais, então ele fez vários objetos com o que ele encontrava na cidade dele, né? Então o portfólio dele tinha muitos de trabalhos que eram de materiais encontrados, e esse outro trabalho da Yasmin, que ela usou borra de café para ir marcando o papel e criar essas silhuetas fantasmas aí desses dois objetos. Agora eu queria mostrar um pouco um exemplo dos portfólios em slide, né? Esses que eu vim mostrando até aqui para vocês, os alunos enviaram essas fotos para as universidades, né? Então, vai ser um pouco diferente do que eu vou mostrar agora, que são slides. Quando a gente está mostrando slides, né, e aí a gente vai enviar ou vários juntos numa apresentação PDF, ou vai salvar os slides individualmente para fazer o upload deles no portal. O slide ele conta uma história mais detalhada do projeto, né? Então ele tem um começo, um meio e um fim. Ele mostra processo. Ele tem uma carga de informação maior, então a gente tem que entender também como que a gente monta esses slides, se a gente quer mandar o slide ou uma fotografia só, né? Às vezes o trabalho ele vai se favorecer de ser uma fotografia única, porque tem muito detalhe e a gente quer que a pessoa consiga ver ele com mais clareza, né? Ou às vezes a gente quer contar mais uma história, então a gente usa desse formato aqui. E quando a gente está falando de apresentações em slide, pode ser que nem esse caso aqui da Helena, que um mesmo projeto aconteceu em dois slides, ou, por exemplo, esse da Ana Beatriz, que em um slide só ela contou sobre um único projeto, né, que era essa ideia para esse Museu do Amor que ela desenvolveu aí, que se ligava por esse coração no meio. E aí ela colocou um textinho ali do lado, contextualizando também esse trabalho que ela desenvolveu. Aqui mais um exemplo onde um, um mesmo trabalho acontece ao longo de diversos slides, né? Então começa com as fotografias que a Clara tirou como referência para as fotos que ela foi desenvolver. Aí ela levou para o sketchbook, fez vários estudos, colagens, pinturas, até chegar na ideia final, que é essa pintura aqui, né? Então ele vai mostrando essa narrativa do desenvolvimento dela. Vou falar agora brevemente também sobre Art Statement, né? Então, o Art Statement, não sei se vocês lembram, né, daquele texto que a Syracuse pedia para a arquitetura, da gente contando por que que a gente está interessado especificamente em arquitetura. Isso vai ser próximo de um Art Statement, né? O Art Statement é um texto
que as universidades de arte podem pedir e que eles querem conhecer os seus objetivos dentro do mundo da arte, aonde você quer estar, onde você se vê, quem você é como artista, quais são suas maiores inspirações, como é seu processo criativo, o que faz você produzir, né? Como é como você começa pesquisando, né? Ah, eu escuto uma música e aí essa música vai ditando o ritmo em que eu vou desenhar, e aí eu vou desenhando, e aí eu vou de uma coisa para outra, enfim, né? Vou explorando os materiais, que materiais eu exploro. Então, o Art Statement, ele conecta com o portfólio, né? Porque a gente quer que um favoreça o outro. Então, uma universidade que pede um art statement, ela está esperando que ele vá se conectar com o portfólio, né? Ela não quer, por exemplo, ouvir num art statement, eu gosto muito de fotografia, fotografia é minha mídia mais usada. Eu gosto de experimentar com os contrastes na fotografia e aí olha um portfólio e tem uma foto dentro do portfólio, né? Não vai fazer sentido. Então são dois mundos que se conectam aí, né? Duas esferinhas que conversam bastante, uma em formato de texto e a outra de imagem, sejam elas as audições ou o portfólio de visual arts que a gente mencionou. Aqui eu deixo com vocês um QR Code para acessar a nossa landing page de artes, né? Então, nessa landing page a gente tem uma série de materiais legais, desde como escolher seu major para artes, até guias de como se preparar para audições, como preparar, o seu portfólio para diferentes áreas. Então, tem, sobre cinema, como preparar um portfólio para visual arts, tem, enfim, uma gama diferente de materiais que vocês podem acessar. É, então, escaneiem ou depois entrem em contato com a gente, que a gente pode mandar o link também, mas tem bastante material legal. E acho que é isso por hoje, gente. Agora eu vou chamar o Felipe de volta aqui para a gente poder falar sobre as perguntas. Vou até compartilhar aqui, eu já escaneei. Deixa eu compartilhar com o pessoal aqui a landing page. Então, quem quiser entrar, pessoal, para facilitar aqui, segue, né, o link na landing page. E antes da gente abrir para as perguntas, só, Cata, pessoal, a gente tá gostando de fazer, né, uma enquete para conhecer um pouco mais, né, quem é o público, quem está aqui. Então, eu vou colocar essa enquete, ela é bem rapidinha, não demora nem 2 minutos para vocês responderem. Se vocês puderem aqui, por favor, responder a enquete, deve estar aparecendo aí para vocês. E, e aí a gente já vai começando a responder as perguntas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Acho que já chegaram duas. Ah, tá. O Caetano, ele falou que ele tá procurando entrar em uma universidade focada em artes como a Cal Arts, mas estão Uhum. muito mais acostumados com desenhos cartunescos. Eu tenho que começar a desenhar em um em estilo naturalista ou não? Sim. Tá. Boa noite, Caetano. Falando especialmente da CalArts, a gente vai ter que ter uma mistura dos dois, né? A CalArts é uma universidade, eu imagino que talvez, pelo que você falou, você esteja se direcionando aí para um character animation ou animação. Manda aí no chat se eu tiver errada, mas para CalArts é muito comum eles pedirem desenho de observação. Quando a gente está falando de desenho de observação, ele pode ser um pouco mais cartunesco, ele não necessariamente precisa ser aquele desenho, como você chamou, naturalista, hiperrealista, né? Ele pode ter suas liberdades. Mas a gente também não quer que ele seja. É bem isso de animação mesmo, é isso aí. A gente não quer também que ele seja. Um cartoon, né? Então a gente pode misturar um pouco dos dois. Eu recomendaria dar uma olhada aí em alguns desenhos mais naturalistas, treinar um pouco mais isso para essa parte de desenho de observação, para depois você, na outra parte do portfólio deles, que eles pedem trabalhos livres e um sketchbook também, a CalArts pede que você grave um sketchbook passando as páginas e tal, para você, nessa parte, caprichar nas partes mais de cartoon. Ótimo. Aí chega uma pergunta anônima, Cata, se a gente tem alguma recomendação de Summer Program para artes visuais ou pintura. Tá. Algumas universidades oferecem, eu sei que a SCAD tem, né, que é a Savannah Art, não, Savannah College of Art and Design, desculpa, gente. Uhum.
A Parsons, The New School, tem também. FIT, acho que tem um voltado para portfólio mesmo, que tem bastante aula de desenho de observação. Eles focam bastante nessa questão do desenho. Ahn, de cabeça estão me vindo esses três, mas a gente pode depois, se quiser deixar quem for se sentir à vontade de deixar pergunta, a gente pode caçar mais e entrar em contato. Coloquei aqui os três nomes que você Ah, falou, boa. então, tá. A Gabriela perguntou, né, ela tem interesse no Canadá e perguntando sobre bolsa de estudos. Ah, que a gente já teve casos, Catarina, de bolsa de estudos no Canadá especificamente, e se teve, né, que tipo de requisito de portfólio você precisaria ter para competir para essas bolsas? Tá. Gabriela, vai depender muito do curso que você está interessada, né? Então, até se você quiser mandar aqui no chat para a gente saber, eu consigo dizer para você de uma forma mais específica. A maioria das bolsas, tá, arquitetura. A maioria das bolsas que eu vi em arquitetura, elas foram por um misto de méritos, né? Então, mérito acadêmico, mérito artístico, em relação aos essays também, né? Então, não são necessariamente bolsas que estão só ligadas ao portfólio, mas sim com uma análise geral do perfil do aluno. Portfólio de arquitetura no Canadá. Tem algumas curiosidades. Eles normalmente não são muito grandes, não precisam de muitos desenhos, mas é muito comum no Canadá terem aqueles tarefas específicas que eu falei, né? Então tem aquele exemplo que eu dei de pegar uma folha e dobrar, aquilo era de uma universidade do Canadá. É, então, espero que isso tenha respondido. Gabriel que perguntou, quais seriam as melhores universidades dos Estados Unidos para concept art. Faço personagem desde os meus 7 anos e hoje em dia estudo bastante artes para que um dia eu possa entrar nessa área no exterior. Bom, para esse tipo de curso, eu diria que os carros-chefes aí vão ser a CalArts, com certeza, Uhum. SVA, né, que é a School of Visual Arts em Nova York, e a Ringling na Flórida. Essas três, e aí a depender se você tem um olhar mais para o 3D ou para o 2D, elas vão ter alguns perfis diferentes. A Ringling é muito focada no desenvolvimento 3D e a CalArts não, e a SVA em 2D. Caetano também perguntou aqui se para um sketchbook é bom ele fazer trabalhos finalizados ou estudos e esboços também são aceitos. Para sketchbook, a ideia principal é realmente estudos e esboços. O sketchbook, claro, a gente pode ter um desenho ali mais trabalhado, mais finalizado, mas o sketchbook ele funciona quase como um diário mesmo, um diário visual, assim. Então, Uhum. não precisa que tudo seja um projeto finalizado. É legal ver rabisco, é legal ver coisa errada. O sketchbook é um espaço para a gente se soltar mesmo. Eu quero fazer uma pergunta aqui, Tata, que pelos anos que eu acompanho, quando vocês estão trabalhando com os alunos aí de portfólios, né? É uma demanda que toma tempo, que requer planejamento. Qual que você acha que é um tempo mínimo que você recomenda, assim, olha, para o aluno conseguir fazer o portfólio com calma? A gente sabe que vocês vão aplicar, pessoal, geralmente lá no final do seu terceiro ano, do ano de candidatura. Quanto tempo que é o mínimo que esse aluno tem que, olha, começar a olhar, sabe, colocar a mão na massa para não ficar muito sobrecarregado? Olha, isso varia muito porque depende muito do perfil do aluno. Tem aluno que tem um input criativo mais rápido, que desenha muito no dia a dia, que tem isso mais engatilhado ali, que está sempre produzindo. Mesmo esse tipo de aluno, pelo menos assim, eu tô ali no segundo ano, eu já começar a olhar para um portfólio, é o meu cenário ideal. Quanto antes a gente conseguir olhar, melhor. Claro que assim, a gente só sabe realmente o que vai ser pedido do nosso portfólio quando a gente define as universidades e vê os requisitos específicos de cada uma. Mas tem muita coisa que a gente pode preparar com antecedência, como eu falei aqui no webinar, né? Então, o quanto antes, melhor. Alunos que chegam ali, sei lá, no segundo semestre do terceiro ano e não têm um portfólio,
tem que correr bastante, né? E aí, sabendo que é segundo semestre do terceiro ano, que a gente está preocupado com prova, final da escola, às vezes vai fazer um Enem, algum vestibular, fica puxado. É até legal, eu acho legal comentar que aqui a gente tem com os nossos alunos nos últimos anos, vocês fizeram um summer camp online para o aluno começar a trabalhar num portfólio, né? Conta um pouquinho como Uhum. é que foi isso, o que vocês estimulavam alunos e como que funcionou esse programa de summer online, né, com os nossos alunos. A gente fez por 2 anos aí o nosso Summer Online. Agora a gente está até planejando de repente um presencial, dando um spoiler aqui para vocês de coisas que podem vir a acontecer. Mas esse Summer Online ele funcionava, eram 5 encontros, se eu não estou enganada. Todo encontro começava com eu apresentando um tema. Os temas eram colagem, autorretrato, desenho de observação e um que era um projeto final. É, e aí eu apresentava esse tema, eu dava exemplos dentro desse tema com trabalhos de alunos nossos e também de artistas consagrados, né? E aí, na aula seguinte, o pessoal produzia, me enviava o que produziu e a gente debatia o que foi produzido, e aí depois partia para a segunda metade da aula, que era onde eu apresentava um novo tema. E aí, o trabalho final, né? A ideia, a gente tinha um encontro one-on-one depois, que era para ser um trabalho começo, meio e fim. Então, com referências, processo criativo e o trabalho final mesmo. Então, a ideia já é justamente montando, né, esse portfólio dos alunos, já começando a não deixar lá na frente, né? Exatamente. A ideia era já ter algumas coisinhas ali para já usar nos portfólios depois. O Matheus perguntou, foi uma pergunta acho que até talvez um pouco parecida da Gabriela, se tem alguma coisa que você percebe que as faculdades dão mais valor para os alunos que já conseguiram bolsas em portfólios, tem alguma coisa específica quando eles olham para a bolsa ou não necessariamente, talvez. Não tem algo muito específico, mas dá para ver que quando a gente tem um portfólio ou faz uma audição muito original, né, com a gente realmente revela quem a gente é através desse material, a gente tem mais chances. Isso e tanto chances de admissão quanto chances de bolsa, né? Porque esses materiais artísticos, eles são justamente mais uma chance da universidade conhecer o aluno. Então, assim como a gente apresenta o nosso perfil acadêmico com as nossas notas, a gente apresenta um pouco de quem a gente é através dos nossos textos. A gente vai apresentar também quem a gente é de forma artística através dos portfólios e das audições. E para esses cursos é a parte mais essencial. Então, profundidade, autoconhecimento, profundidade, no fim das Uhum. contas, é o que vai acabar impactando ter um portfólio que, né, chame mais E atenção. criatividade, tá aberto a explorar. Uhum. É. A Ana Emília perguntou se a gente tem alguma informação sobre cursos de ilustração, artes, roteiro, concept art na Alemanha. Conhece alguma Hum, universidade? Na Alemanha, eu acho que atualmente a gente não está Não tem trabalhando nenhuma com aqui. alguma que tenha nessas áreas. A Carolina, né, perguntou, na nossa opinião, quais são as melhores universidades na Europa focadas em animação de personagens e game design. Tem alguma que tiver em mente? Até na Europa? Tem algumas que são bem grandes, né? Tem a Gobelins na França, tem a Rome Institute of Rome University of Fine Arts, UAL, né? Que é a University of Arts London, Isso. que engloba aí diversas universidades, dentre elas a mais famosa é a Central Saint Martins. Essas são algumas que me vieram à cabeça agora. Ah, a Letícia falou também, né, sobre cursos de pintura na Europa, Itália, Alemanha, então acho que alguns dos exemplos até que você deu aqui, né, se englobam. Ela perguntou, a gente teve alguns casos Cata, de bolsas em faculdades artísticas na Europa? A gente teve alguns casos, sim. As bolsas na universidade na Europa, de uma forma geral, elas são um pouco menos generosas do que as bolsas nos Estados Unidos, né? Uhum, Principalmente quando a gente está falando de Reino Unido. No Reino Unido, a gente vê bolsas, às vezes, variando entre 4 e 7 mil libras, né, uhum. por ano. Não necessariamente por todos os anos da graduação, inclusive, às vezes é só para o primeiro ano. Na Europa, continental, algumas das universidades que a gente trabalha com bastante frequência de artes, elas oferecem sim bolsas.
A Rome University of Fine Arts, por exemplo, que é a RUFA, eles têm bolsas até de 50% da tuition e acho que uma delas é de 100% da tuition. A gente teve uma aluna agora que conseguiu uma bolsa de 50% e resolveu ir para lá para fazer cinema. Legal. É, então, tem algumas bolsas, sim, mas não é que nem nos Estados Unidos que a gente vai ver bolsas de 20, 30 mil, até porque as tuitions também normalmente não chegam nesses valores. Uma coisa bem legal que a gente faz, Letícia, antes de iniciar qualquer tipo de projeto com um aluno, com uma família, é entender, né, que curso que você quer, na sua área de interesse e uma referência de investimento planejado. Muitas vezes eu consulto, inclusive, a Catarina, né? Catarina, tem essa aluna interessada, a família falou que pode chegar, né, mais ou menos nisso, é esse o perfil da aluna, o que que você acha? É possível, não é? E aí a gente olha muito essas referências dos anos anteriores, para dar um norte para vocês, e aí parte do trabalho da Catarina lá na frente, né, além de vocês terem uma orientadora de portfólio, é justamente montar uma lista de faculdades que seja viável do ponto de vista de chances de admissão, mas também nessa parte de investimento e bolsa de estudos. Então, acho que é uma parte bem legal aqui do nosso trabalho que ajuda bastante. Com Ah, certeza. o Rafael perguntou: o que você recomendaria para um aluno do primeiro ano do ensino médio sobre montar seu portfólio? Mas aí, no caso, o Rafael ele falou que ele deseja cursar ciências da computação. Acho que é legal, eu explico aqui. Para ciências da computação, para esses cursos que não são artísticos, você não necessariamente, você não vai precisar, na verdade, de um portfólio nesse formato que a Catarina falou. O que seria muito interessante, Rafa, é você deve se envolver com atividades extracurriculares que estão atreladas a isso. Então, de repente, fazer, né, um curso online de programação, se você já gosta da área, tentar pensar em algum projeto, alguma coisa que você pode colocar a mão na massa nisso, mas não é necessariamente um portfólio, como é o caso da parte artística. Tá? Sim. Vou até complementar, a depender da universidade, tem algumas universidades tradicionais que, quando a gente está aplicando para cursos que não são de artes, algumas delas até permitem enviar um portfólio, se for uma coisa muito relevante na vida da pessoa. Então, a gente já teve casos de alunos que, por exemplo, pintaram a vida toda e aí estavam prestando, sei lá, biologia, mas falaram, putz, isso é uma parte essencial de quem eu sou, eu preciso demonstrar isso na minha application. E aí tem algumas Uhum. universidades que têm essa abertura, mas não são todas. A Carolina perguntou sobre o nosso programa de Summer, se ele pode ser contratado de forma pontual. Por enquanto ainda não, né, Carolina? Eles estão com os alunos que estão aqui conosco, mas uma ideia para a gente levar o pessoal aqui de repente, né, Com de certeza. abrir para quem ainda não está, né, na preparação. A Adriana perguntou se a gente tem alguma indicação de programas de summer de moda. Tem, com certeza. Polimoda, Marangoni tem summers bem legais, e o UAL também tem alguns cursos de curta duração. É, acho que esses são os que me vêm na cabeça, são todos na Europa, mas esses eu sei que são realmente focados em moda e que eu tenho muitos alunos que já fizeram e tiraram um bom proveito deles. Sobre game design, é, como costuma o seu portfólio? São todas as faculdades que exigem portfólio para game design? Cata? Para game design, normalmente vai precisar de um portfólio, sim. Hum. Dos alunos que eu trabalhei que aplicaram para as universidades em cursos de game design, todo mundo pediu portfólio, né? E aí tem algumas universidades que às vezes vão ter uns requisitos mais específicos, como, por exemplo, ter algum character sheet ou desenho de, por exemplo, a criação de um ambiente, né? Então, por exemplo, eu desenvolvi esse planeta que é todo feito de água, e aí eu faço um desenho mostrando esse planeta, né? Então, pode ter alguns requisitos mais específicos. É um desses cursos que muitas vezes eles querem ver essas coisas pontuais. Pessoal, vou deixar aqui um link para vocês, enquanto a gente está conversando. Assim, eu sei que todo mundo tem essa dúvida, né? Eu teria a chance de conseguir uma bolsa? Quais são as minhas possibilidades? A gente tem uma avaliação de perfil que você responde algumas perguntas e dá para a gente ter uma primeira ideia de onde está cada um. Eu acabei de colocar aqui o link no chat. Acho que foi legal vocês fazerem para a gente ter uma referência de onde vocês estão e depois a nossa equipe entra em contato aqui com um feedback para vocês. A Ana Emília perguntou se a gente tem informações sobre cursos de artes na Ásia ou na Irlanda. Eu acho que na Ásia não, né, Cata? Na Ásia não, mas na Irlanda sim. Tem Uhum. algumas universidades que a gente trabalha na Irlanda.
A Trinity College tem curso. Bom, a Trinity College é topzera da Irlanda, mas eles têm cursos muito legais de artes. É, tem um instituto de artes na Irlanda que está me fugindo o nome agora, mas que também é muito legal. Ai, desculpa, realmente me fugiu o nome. Não, daqui a pouco vem, daqui a pouco volta aqui. O Gabriel perguntou quão grande tem que ser um portfólio para concept art de animações, 2D ou 3D? Então, depende muito da universidade, né? Como eu falei, não existe um padrão único de portfólio. Queria muito que fosse assim, que as universidades falassem todas, é de 15 a 20 trabalhos e é isso, mas tem uma variedade muito grande. Então, assim, é, tem essa variedade de trabalhos, um número grande. Eu diria que, assim, para a gente ter uma segurança, vamos estar mirando em pelo menos uns 15 trabalhos. Pode ser bastante, mas tem universidade que vai pedir até mais do que isso. Tem algumas universidades que, como eu mencionei, para game design também, que vão pedir essas coisas mais específicas, já voltada para a ideia de game. Algumas podem pedir até animações pequenininhas, né? Então, fazer um flashzinho, um gifzinho do personagem indo dali até aqui, assim, nada muito complexo, mas podem pedir. Que mais? Algumas podem pedir desenho de observação também, principalmente de estudo de figura humana, por ir um pouco para esse lado, às vezes, do desenvolvimento de personagens, né? É algo que eles gostam de ver. E a Letícia perguntou sobre os programas de Summer, que a gente tinha falado de pintura, se são na Europa. Se não, se a gente poderia recomendar alguns. Acho que foram, né? Os que a gente recomendou aqui, deixa eu ver. Acho que os que eu mencionei talvez sejam nos Estados Unidos, que eram o da SCAD, Ah, é verdade, Parsons FIT. eu sei que a Rome University of Fine Arts tem, que é a RUFA, é, mais focado nessa área de pintura mesmo, de visual arts, né? Eu acho que a NABA talvez tenha também, mas não é certeza, eu precisaria checar de cabeça, eu não sei, mas a RUFA com certeza tem e é bem bacana, e a UAL provavelmente tem também. Vou deixar mais um recadinho aqui, pessoal. Muita gente, depois das conversas, pede: vocês podem enviar a apresentação aqui pra gente, né? Gostei aqui. Então, eu vou deixar um contato no WhatsApp da minha colega Luísa. Quem quiser, né, enfim, rever que tem aqui os requisitos, tem bastante informação legal, manda uma mensagem aqui pra gente, fala que você quer a apresentação de artes, que eu compartilho com ela, e ela pode compartilhar aqui com vocês amanhã, tá? Ah, tá. Poxa, eu queria muito agradecer que uma hora, né? Sim, dá para ver o quanto que você, poxa, conhece sobre as mais diversas aqui, né, dos portfólios dessas faculdades, não só nos Estados Unidos, mas na Europa. E acho que foi muito rico, né, para todo mundo aqui, deu para entender bastante, da expertise que a gente tem. E como eu falei no começo, é um processo seletivo diferente para a parte artística, que em muitas das universidades é a parte mais importante do processo, né? Então, acho que começar com antecedência, né, e pegar essas dicas aqui que ela passou. A Adriana está agradecendo. Muito obrigado, Catarina, Felipe. E acho que é isso, Cata. Muito, muito obrigado aqui pelo evento de hoje. É isso, o prazer é todo meu. A gente faz esse evento, a gente estava até falando antes, né? Faz aí uns 5 anos que a gente está fazendo e é sempre um prazer falar com vocês. Essa é minha paixão mesmo, então eu fico muito feliz de compartilhar com todos vocês. E se vocês tiverem dúvidas, depois encaminhem para algum contato daqui para fora que a gente retorna para vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Uma ótima noite, uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.